Minha história, eu vou dar uma resumida. Assim. Claro. Minha mãe foi estuprada quando ela tinha 14 para 15 anos. Eu tô falando isso porque ele tava falando sobre esse lance de estupro, né? Tá. E de aborto. Meu pai biológico era um cara adulto, já tinha passado dos 30 ou dos 28, uma coisa assim. E ela tava com 14 anos, ela foi trabalhar panfletando. E aí eles foram para uma festa dos políticos, era uma coisa política na época, e ele fazia jingle de políticos. Acho que deve ser daí que veio a minha veia artística, porque na minha família ninguém canta, materna. Né? E aí esse cara, ele cantava e fazia jingle para políticos. E aí ela engravidou com 14 anos, numa época que meninas de 14 anos não podiam engravidar. Né? E ela foi expulsa de casa pelo meu avô, pela minha avó. Ela pensou talvez em retirar o bebê, mas não teve coragem, depois pensou. São coisas que uma menina de 14 anos. Sim. Gente, é sério. Eu culpei minha mãe biológica muitos anos pelas minhas frustrações e por ela não compreender no começo minha transição. Só que aí depois eu me tornei mãe, depois eu fui evoluindo como ser humano e eu aprendi uma coisa chamada empatia, que eu não sabia o que era. É muito fácil a gente falar, vamos se colocar no lugar do outro, mas quando realmente dói no teu calo, será que você pensa pelo outro? Né? E aí, me colocando no lugar de Dona Márcia, eu parei para analisar, já pensou, eu com 14 anos, sendo estuprada, e eu sou culpada ainda de estar grávida, eu sou expulsa de casa porque eu sou culpada. Né? Porque a mulher naquela época sempre era culpada, hoje em dia também. E aí o cara não quis saber de mim, e ela era muito nova, meus avós resolveram me criar, porque quando eu nasci, meu avô se apaixonou por mim. Ele olhou pra mim e falou assim, vai ter meu nome. E o nome do meu avô era Benjamin, gente. Olha o nome que eu ia ter. Benjamin? Imagina. Ô Benjamin, beija tu, meu amor, que eu vou beijar ninguém aqui. Aí virou Rafael Benjamin. Né? Minha mãe deu uma salvada ali. Acho lindo o nome do meu avô, mas não era o que eu queria pra mim, de primeira. Como sobrenome até ia. E aí meu avô foi me criar, mas minha mãe foi excluída da família. Ela foi culpabilizada por ter me tido com 14 anos. Com 15 anos, quando eu nasci ela estava com 15, e ela foi culpabilizada por tudo isso. Minha mãe é uma pessoa que tem um gênio muito difícil. É uma pessoa que tem vários traumas. E durante muitos anos, eu não entendia. E eu só vi minha mãe sendo excluída, escorraçada da família. Quando eu nasci, meus avós me criaram, eu era uma criança muito afeminada, né? Uma tia minha, que é uma mãe pra mim também, porque assim, quando uma mãe solteira, naquela época, tem um filho, ela tem irmãs, a família toda se torna mãe. E minha avó e meu avô tiveram 7 filhos. Então, fora minha mãe, eu tinha 5 tias para me criar. Então, a feminilidade, ela me rodeava de uma maneira linda. Eu me lembro que eu era criança e eu olhava uma tia que eu tenho, né, que é a tia mais velha, a Eliane, a tia Lili. Um beijo, tia Lili. Ela queria ser professora. Então, a tia Lili me ensinava a escrever, a desenhar, a sonhar. Na Páscoa ela fazia o coelhinho da Páscoa. Então tinha a tia Lili, que era a bondade. E aí eu tinha uma tia chamada Helenice. Tenho, né? Não estão vivas ainda. Eu tenho uma tia chamada Helenice. Helenice? Helenice. A mãe dele chama Helenice. Pronto, o nome chiquérrimo, né? Tia Helenice era a tia rica, que morava no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O marido era um contador famoso, rico, e ela dividia toda essa cultura que ela estava vivendo com a família que era pobre. Então, tudo que eu vivi de cultura de cinema, parque, museu, era ela que me levava. Ela me buscava e tinha o Rafael como um filho, o sobrinho filho. Por quê? Só tinha eu, de criança, e um primo meu mais velho, mas eu não tinha pai, minha mãe não estava presente. Então todas as minhas tias tinham a necessidade de me dar muito amor. E eu tive esse amor. Então, voltando à feminilidade, né? Eu acho importante a gente falar sobre a feminilidade e todos os tipos de mulheridades que passam na vida de uma pessoa trans, de uma mulher trans. Tia Helenice era rica, que é a que eu me espelho quando eu me visto, quando eu coloco esse blazer aqui pra vir aqui. Tá tudo bem? Não, tá.
Tamo sem hype aí? Só pra pra tirar, afastar um pouquinho. Pode afastar aqui, só pode, você fala alto, pode ficar tranquilo. Pronto. Isso. Então, aí tem a tia Lenice, que é o lado que é a Ana Vitória, que é eu, assim, ser MC trans. Que é essa coisa do cabelo curto, escuro, que é uma mulher que é um espelho, que eu amo, que é linda. Tem uma tia Elaine, que é a que morava em Portugal, que veio pro Brasil e me levou embora, pra mim não sofrer a homofobia, que eles achavam que eu era um homossexual. Isso com quantos anos? Ai, eu sou péssima com data. Eu sofri uma agressão na Central do Brasil quando eu tinha 18, 19, eu não lembro se 20. Mas nessa agressão eu fiquei em coma, meu nariz foi quebrado, eu realmente morri e nasci de novo. Então depois dali eu nunca mais fui uma pessoa normal. Se bem que ninguém é normal, né? Ninguém é normal, né? Só que depois dessa agressão, eu comecei a viver um conto de fadas, cheio de bruxas e problemas, mas eu desfoquei de datas. Eu sou muito ruim com datas. Eu acredito que tem o quê? Uns 10 anos? Por aí. Eu era uma pré-adolescente. Se ela estiver na live e assistindo, eu esqueci de mandar, meu telefone está ruim, não estou conseguindo mandar pra minha família. E aí tem a tia Elaine, que era uma tia muito louca, muito doida. Menina, pensa assim, na MC Mirella, sendo minha tia. Era ela. É doida. Era doida. Pra frente. Meu, quando ela brigava com a gente, ela botava num carro e fazia Velozes e Furiosos. Vai todo mundo morrer aqui. Eu falo, que isso? Eu vim pra Portugal pra bater com carro, gente. Que loucura. Ficava lá, cara. Mas tudo que eu aprendi também de postura, de educação, foi com a tia Elaine, né? E daí eu tive outras tias. Tinha uma tia que é a tia Mary, que era a obreira da Universal, que era a parte religiosa, e outras tias que cada uma tem suas importâncias, seus valores, mas a minha favorita mesmo é a tia Lili, a tia Helenice e a tia Elaine. A da Alemanha não aceitou a minha transição, né? Me humilhou muito quando me viu como mulher trans, mas hoje em dia a gente conversa, ela se desculpou comigo e tá tudo bem. Então eu vivi com essa mulheridade à minha volta. Só que não era uma criança feliz. Eu tinha tudo que uma criança podia ter. Minha mãe biológica saiu do Brasil. Ela, muito nova, conheceu um cara. Não sei se ela o amava, se foi por interesse. Não vou falar por ela, porque só ela pode falar por si. Sim. Mas ela conheceu um cara que era piloto de Fórmula 1. O cara era apaixonado por ela, levou ela pra fora do Brasil. Ela ficou muito rica. E ela me colocou nos melhores colégios. Eu estudei no Abel, em Nova Iguaçu. Eu tinha os melhores brinquedos que uma criança podia ter, de menino. E a gente tá falando de uma época que ninguém sabia nem o que era trans. Principalmente uma criança trans. Então eu era muito infeliz. As pessoas falavam assim, nossa, o Rafael é uma criança triste, só vive chorando, só vive pelos cantos. Porque não era eu. O Rafael foi o maior castigo que fizeram comigo. Eu não me importo de falar esse nome, eu não me importo de mostrar fotos minhas antigas, faz parte da minha história. Mas o Rafael foi o maior castigo que alguém podia ter feito comigo. No mundo espiritual e nesse mundo. Porque não era eu. Então eu era uma menina, presa num corpo de um menino, que tinha que ir pra casa da minha vizinha, que era minha melhor amiga Priscila, filha da Esté. Um beijo, Priscila. Pra roubar as bonecas dela, brincar com as coisas dela e fingir que era meu universo. Eu apanhava por isso. Eu ouvi dos meus avós, da minha avó e da minha avó, que eu ia pro inferno. Entendeu? E aí eu fui uma criança que me colocaram muito peso, muito trauma. Então, essa é a minha história. Quando eu volto de Portugal, meu avô faleceu, que foi o cara que mais me amou. E minha vida virou um inferno, porque minha mãe perdeu tudo, né? Se casou com um cara que destruiu a vida dela, sofreu violência psicológica doméstica desse cara. E aí, eu, quando morei na rua, na Central do Brasil, eu colocava todo esse peso em cima dela. Eu falava assim, mas eu tenho amigas travestis e trans que estão se prostituindo e a mãe tá lá e não vê se elas estão vivas. Por que a minha não vem até a mim? Por que a minha mãe não me tira daqui? Eu só queria que a minha mãe viesse aqui na Central do Brasil e me tirasse daqui. Só que ela tava numa outra cadeia naquele momento. Eu tava presa na rua e ela tava presa dentro de uma violência psicológica doméstica, fazendo tratamento psicológico, vivendo violências, sendo humilhada também. Hoje, eu entendo, porque eu sofro de depressão. Na época a gente é adolescente, não quer entender, né? Sim. Mas eu fui excluída de toda a minha família, sim. Passei a transfobia, morei na rua, minha história todo mundo já sabe. E
A cantora Anitta me deu uma oportunidade de trabalho, me descobriu como cover oficial, e foi meu pontapé inicial, depois eu comecei a cantar, e hoje estou aqui no Na Sacada. É isso aí.